Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseus, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o lugar alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pelos Urgentes. Uma excelente semana de trabalho para todos nós. Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê saúde, paz e alegria. Muito bem, esse evangelho é maravilhoso. Jesus está aqui nos alertando, mostrando porque ele foi vítima disso. Então ninguém pode ser diferente de Jesus, ou seja, ninguém pode ter o carinho do povo da sua terra, porque Jesus está deixando claro que nenhum profeta, nenhum pregador, nenhum missionário é bem recebido em sua pátria, no seu território, ali onde vive. É isso que Jesus quis dizer. Então, Jesus, nasceu em Belém, depois teve que fugir. Toda essa história você já sabe, eu não preciso repetir. Mas ele cresceu ali por Nazaré, né? E os habitantes daquela localidade sabiam, né, quem era a família de Jesus, onde ele cresceu, como ele viveu. Porém, eles não reconheceram quem Jesus era de fato, né? Quem realmente Jesus era. Então, faltou abertura do coração. E aqui a gente encontra um detalhe importante. Diante dessa situação vivida por Jesus, a gente percebe que isso está nos revelando um grande perigo espiritual. Sim, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas confundem. Às vezes as pessoas acham que a proximidade com as coisas de Deus, né, significa uma verdadeira fé. Às vezes você pode estar próximo, mas a fé não é verdadeira. Por exemplo, tem pessoas que podem ir à igreja todo domingo, mas ainda não conhecem Jesus. Eu estou falando do católico, não estou falando de outras religiões. Estou falando da minha igreja, da sua igreja, você que acompanha aqui o canal. Então tem pessoas que vão à igreja, mas está longe de ser católico. Tem devotos de Nossa Senhora que rezam o terço, mas também está longe de ser católico. Então, é preciso, e tem até gente que lê a Bíblia, mas ainda não aprendeu a ser católico. Aí você diz, Pedro, mas isso é um absurdo? Não, não é absurdo. Tem católico que lê a Bíblia, mas fica frequentando aí quando tem um probleminha em casa, fica procurando tomar um passe ali, outro acolá, entende? Deixa lá esses irmãos. Eles, quem é, né, dessa denominação ou dessas denominações religiosas, a gente respeita, cada um pode ir lá fazer o que quiser, mas nós católicos temos que ir para a igreja. Como o católico lê a Bíblia, a palavra de Deus está alertando para o perigo espiritual e o sujeito vai e enfrenta. Meu irmão, nós não temos essa capacidade toda, não. Nós somos pobres pecadores, temos que pedir força a Deus. Tem gente que acha que porque reza um terço já pode enfrentar o capeta. Possa ser que sim, mas se a devoção não for verdadeira, nem tente, que você perde a parada, né? Não é porque você vai à igreja aos domingos que você vai achar que já é um santo. Não. Nós vamos à igreja para aprender. Ontem eu fui, certamente vocês foram também, mas se a gente foi
e voltou do mesmo jeito. É isso que eu estou dizendo. Então, continua do mesmo jeito e, portanto, ainda não aprendeu a ser católico. Porque a palavra de Deus é para transformar. O texto é para me levar à igreja. Eu conheço pessoas que rezam rosário, vários por dia, mas me disse que não gosta de ir à missa. Então, é um absurdo dos absurdos. Então, ou seja, a ignorância religiosa está acabando com a vida das pessoas. Então, é preciso ter esse cuidado, né? Então, não basta ir à igreja, não basta rezar o texto, não basta ler a Bíblia, né? Se você ou eu não abre verdadeiramente o coração para Jesus, para que ele possa transformar. Porque a palavra transforma, a oração transforma. E a igreja, ouvindo a verdade, se o padre ou o bispo ou quem estiver lá pregando estiver ensinando a verdade, essa verdade tem que abrir o coração para acolher e deixar que Deus transforme a vida. Se isso não acontece, então precisamos rever nossos conceitos de católico. Então, muita gente lá em Nazaré ouviu Jesus, mas não acreditaram na mensagem dele. Né? Por quê? Porque Jesus exigia mudança de vida, exigia conversão. Então, as pessoas ficaram bravas com ele. Então, a gente sabe que Deus age onde encontra a verdadeira fé, onde encontra a verdadeira devoção a Nossa Senhora, aos santos. Jesus está, meus irmãos, nos lembrando 2 episódios lá do Antigo Testamento. O profeta Elias ajudou uma viúva, né, estrangeira, lá em Serepta. O profeta Eliseus curou Naamã, um sírio. Ou seja, Deus realizou milagre fora de Israel, entre pessoas estrangeiras. Mas por que Deus fez isso? Porque encontrou fé no coração daquele homem e daquela viúva. Então, essa mensagem deixou os habitantes de Nazaré furiosos. Eles tentaram até matar Jesus naquele dia. Agora, tem um detalhe nesse evangelho que eu acho interessante e que muitas pessoas, às vezes padre também, lê e explica muita coisa bonita, é claro, mas pula essa parte. Talvez não perceberam que aqui tem um segredo revelado nesse evangelho. Ô Pedro, mas qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Vou te dizer aqui, deixa eu ver. Pronto, no último versículo, está aqui. Mas deixa eu voltar aqui. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes do 30, dentro do parágrafo do 29, está dizendo: levaram Jesus ao alto do monte sobre a qual está construída a cidade, com a intenção de lançá-lo no precipício. Agora vem um segredo. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. O que significa isso? O que de fato aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os cabras, vamos dizer, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Peitavam Jesus, desafiavam Jesus, colocavam Jesus no canto ali para tentar matá-lo, e de repente Jesus se tornava invisível aos olhos deles. Ou seja, Jesus passava entre eles e eles não viam. Entende o que o evangelho está dizendo? Se você não entendeu, agora você vai aprender aqui. Jesus, porém, passando no meio deles, continua o seu caminho. Mas se eles estavam ali querendo pegar Jesus, como é que Jesus passou no meio deles se eles queriam lançar Jesus no precipício? Porque Jesus, aos olhos deles, estava invisível. Os que queriam bem viram Jesus. Os que queriam praticar o mal não enxergavam Cristo. Isso é um ponto interessante desse evangelho de hoje. Maravilha, né? Então, a mensagem incomoda. A verdade. Se Jesus quisesse estar na terra, aí hoje, brincando, jogando bola, né? Fazendo festa com o mundo, era só ele falar a linguagem do mundo. Mas ele não veio para falar a linguagem do mundo, ele veio para falar a linguagem do céu. E isso incomodou os inimigos, inclusive da igreja da época. Porque quem matou Jesus foram os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, os bambambam, vamos dizer assim, né? Os bambambam do pedaço da época, foram que maquinaram, juntamente com o sem vergonha do Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e agora está lá no quinto dos infernos, sofrendo eternamente. Não brinca não, irmão, que Nosso Senhor é radical, Deus é radicalíssimo. Ô Pedro, mas e a misericórdia? A misericórdia é para quem quer misericórdia. Se eu e tu não quer misericórdia, filhinho, a gente perde a alma, vai para o inferno, não tem volta, né? Claro que Jesus mostra que Deus não olha, digamos assim, os privilégios humanos.
não olha para as pessoas que têm um status social mais elevado. Não, ele olha o coração aberto. Olha aqui, Jesus está citando o Naamã, o sírio, a viúva de Serepta, que foram beneficiados pelos profetas de Deus. Por quê? Porque Deus olha o coração. Olha, meu irmão, a verdade incomoda. E Nossa Senhora diz e alerta, Nossa Senhora já tem nos ensinado há muitas décadas isso, né? Então, a reação da multidão aqui foi violenta. Ficaram furiosos, diz o Evangelho. Expulsaram Jesus da cidade, tentaram jogar Jesus de um lugar alto para acabar com o Nosso Senhor. Então, é diferente de hoje? Não. Quando a verdade de Deus confronta, meu irmão, o pecado, o sistema, os malandros deste mundo, pois é, muitas pessoas preferem rejeitar o mensageiro, aquele que fala a verdade. Por que a aparição de Nossa Senhora de Anguera incomoda? Porque Nossa Senhora está falando a verdade. A mensageira de Deus é Nossa Senhora. Ela está trazendo a mensagem do céu e está incomodando um bocado de gente, né? O diabo fica furioso. Mas a gente vai com Nossa Senhora e a gente vence. Isso acontece. O que aconteceu com Jesus acontece nos dias de hoje. O povo rejeita o evangelho, rejeita a igreja, rejeita quem fala a verdade. Agora, se você entrar no padrão do mundo, na mentira, na enganação, né? Aí, meu irmão, tu vai ter os aplausos. Mas não corra atrás desses aplausos, não, que aí é perdição eterna na certa, né? A humanidade está cega, Nossa Senhora diz, né? Então, a verdade de Deus incomoda. Sabe por quê? Porque a verdade exige mudança de vida. E a maioria do povo não quer mudar de vida, não. Aí Jesus continua seu caminho, o Evangelho diz aqui, né? Jesus passou no meio deles. Coisa bonita, né? Nada impede o plano de Deus. Mesmo rejeitado, mesmo sendo ameaçado, Jesus continua a sua missão de salvar. Então você e eu, mesmo ameaçado, perseguido, caluniado, vamos em frente. A recompensa é Deus que vai nos dar. Que o seu dia seja maravilhoso, sua semana abençoada. Por favor, e caridade, deixe o seu joinha e compartilhe essa transmissão, porque tem pessoas aí que também precisam ouvir essa verdade. Paz e bem, até daqui a pouco, se Deus quiser.